Fala pessoal, depois de falar sobre o Superman do Zack Snyder e do Superman do James Gunn, vocês me pediram muito, tanto nos comentários dos vídeos, quanto também nos chats das lives que rolam por aqui, para falar sobre o Superman do Brandon Routh, o Superman Returns, ou o Superman O Retorno de 2006, que é um filme muito querido por uns, mas também relativamente criticado por outros. Tem uma base dos fãs que realmente desgostam desse filme. Eu já falei dele algumas vezes aqui meio por cima, mas faziam anos que eu tinha assistido esse filme, né? Acho que tem mais de 10 anos que eu vi esse filme, eu era bem novo, acho que a última vez que eu assisti eu era adolescente, então pra você ter uma noção, tem pelo menos 12 anos que eu assisti esse filme. Então, como é que está Superman Returns quase 30 anos depois, né? Esse ano, inclusive, que vai chegar agora 2026, vai fazer 20 anos que o filme foi lançado. Daqui a pouquinho ele completa 30 anos. Então vamos lá, para começar eu só peço que você se inscreva no canal, já deixa aquele hypar, aquele comentário e vamos ver se Superman Returns realmente é o melhor Superman ou o pior. Para começar o vídeo, eu já vou dizer o seguinte, eu vou dividir o vídeo em 3 partes. Primeiro eu vou falar um pouquinho aqui da história. Para resumir, aqui aconteceu o seguinte, o filme começa dando uma ideia pra gente de que ele pode ser interpretado de duas maneiras. Número 1, ele é um retcon, ele vem para corrigir a continuidade dos filmes do Christopher Reeve, e ele é o mesmo Superman. Então ele pega direto do Superman 2, do corte do diretor. Então ele seria o verdadeiro Superman 3 do Christopher Reeve, só com uma troca de atores, que nem é com o Batman do Michael Keaton, que tem 2 filmes com o Michael Keaton, um com o Val Kilmer e outro com o George Clooney, mas na verdade é o mesmo Batman, só mudou os atores. A ideia pode ser vista como essa, ou você também pode ver esse Superman Returns como sendo um filme que se passa num universo que tem eventos muito parecidos com o do Christopher Reeve, mas não é o mesmo Superman, porque tem algumas diferenças ali também. Então o filme fica meio que nessas duas linhas, você pode interpretar ele de qualquer maneira que você quiser, porque no final das contas não vai mudar muita coisa. O Superman nesse filme já é estabelecido como sendo o super-herói mais poderoso da Terra e também o mais popular, e não, ele não é o único super-herói desse universo. No filme a gente tem umas dicas e easter eggs ali que existem outros heróis, incluindo o Batman nesse universo dele, falo disso mais pra frente. E depois ele passa anos ali salvando a Terra, tendo aqueles dilemas dele, né, de crescimento, coisa e tal. O Superman decide que ele tem que procurar as origens dele e ele recebe um sinal que poderia ser ou de um sobrevivente ou de algo remanescente que sobrou de Krypton. Então ele vai para o espaço e passa 5 anos desaparecidos. E aí o filme já começa com o Superman caindo na Terra desacordado, de volta na fazenda do Kansas. Então o filme ele já traz ali um drama para o Superman, que foi viajar com a ideia de talvez encontrar ou um sobrevivente ou pelo menos algo mais do seu planeta de origem. E o Superman, claro, voltou desolado porque ele não encontrou nada, não havia nada lá e a única coisa que estava viva, como ele mesmo disse, era ele. Então estava tudo morto em Krypton, ele não conseguiu encontrar nada. A mãe dele então dá um discurso bem legal pro Superman sobre, né, como ele está carregando o legado de Krypton e como ele tem pessoas na Terra que se importam com ele, que ele não pode ficar também se segurando só na tragédia, ele tem que levar o legado adiante, seguir o que o pai dele ensinou e por aí vai. Passando um pouquinho mais pra frente, a gente descobre que o Lex Luthor desse filme ele é interpretado pelo Kevin Spacey. Eu chamei ele de Kevin Spice no outro vídeo, o pessoal ficou arrancando os cabelos, como se mudasse alguma coisa, como eu chamo o ator, né? O cara nem sabe que eu existo. Mas enfim, e esse Lex Luthor ele é bem parecido com o Lex Luthor dos filmes do Christopher Reeve, porque realmente a intenção era fazer com que fosse uma continuação, um retcon, um reboot, enfim, do mesmo universo. E esse Lex Luthor, como sempre, ele quer acabar com o Superman e ele tá com ainda mais raiva, porque 5 anos sem Superman volta e o que acontece? Ele vira manchete em tudo quanto é lugar. Só que nem tudo são flores, porque o Superman ele volta e ele descobre que tiveram vários artigos, inclusive um deles escrito pela Lois, que ficou muito chateada com o fim do relacionamento deles, e ela escreveu um artigo todo sobre como a Terra nunca precisou de Superman, a Terra não precisa de Superman, enfim, ela faz um negócio ali meio que como sendo o término deles, e ele descobre que a Lois tipo, meio que seguiu em frente, ela afilandou, ela casou com um cara, tá com um filho com ele, e o Clark meio que ele pensava, quando eu voltar pra Terra ela vai estar me esperando, só que não foi tão simples assim, né, ela arranjou outro cara e deixou o Superman de lado. Então o filme ele já traz uma problemática, porque tem o seguinte, ele tem o drama do Superman que já estava mal pelo bagulho de Krypton e agora ele também perdeu a mulher, então ele passa o filme, uma boa parte dele, pensando na escolha dele de ter saído da Terra, deixado a Lois, e de como também ele sentiu que o amor da Lois por ele não era igual ao que ele tinha por ela, porque ela simplesmente trocou ele, né? Só que depois também mostra que esse foi o jeito da Lois meio que superar a dor, foi tentar arranjar alguém, formar uma família, pra esquecer o Superman, mas quando o Superman volta, os sentimentos dela voltam também, e aí ela fica num choque de emoções, coisa e tal. E aí o filme vai desenrolando, depois o Lex Luthor ele faz um plano de fazer uma ilha de Kryptonita para tirar os poderes do Superman, inclusive assistam esse filme, tá? Eu não vou dar muitos spoilers além daqui. E ele quase consegue matar o Superman, só que no final o Superman faz um feito de força incrível, que é arrancar essa ilha de Kryptonita e voar com ela pra fora da Terra. Então, esse Superman do Brandon Routh ele é mais forte do que muita gente reconhece. E esse filme, cara, tem umas cenas de poder do Superman sensacionais. Muita cena de salvamento, tem a cena dele salvando o ônibus espacial e o avião, que é incrível. E também tem a cena dele parando a bala com o olho, cara. Aquela cena, aquilo ali é a aura máxima.
Essa cena é muito foda. E bom, agora que eu já resumi a história do filme, vamos para o que eu achei do filme mesmo e dos pontos importantes. Para começar, eu sei que é provável que vocês já estejam com a orelha se coçando, né? Falando assim, como assim ele disse que o Superman não é o único herói desse universo? Ele tá inventando isso, não sei o quê. E não é bem assim, pessoal. Não é que eu tô inventando, que eu tô conspirando, não. Mas no filme a gente tem algumas menções a alguns heróis, e inclusive a mais importante delas é a do Batman. A menção ao Batman nesse filme acontece em 3 pontos. A primeira é que a gente vê uma placa de Gotham City. Depois a gente vê, na hora que estão falando do salvamento do Superman, do retorno dele, quando o Clark tá lá no Clarim Diário e tá todas as manchetes, Superman salva não sei aonde, Superman não sei o que, Gotham é mencionada, e um dos capangas do Lex deixa a entender que ele já trabalhou pro Coringa, porque ele vira pra Lois, mostra que ele tem uma tatuagem de palhaço e a Lois fica com muito medo. E eles falam sobre um clown guy em inglês ou um certo palhaço, então eles mencionam que existe um Coringa nesse universo. Então sim, existe o Batman nesse universo também, só que infelizmente a gente não chegou a ver quem seria esse Batman. Como eu falei no meu vídeo lá atrás, cara, no comecinho do canal, alguns meses atrás, era dito que esse filme se passaria junto dos filmes do Nolan. Houveram várias tentativas, né, de juntar os filmes do Nolan a outros universos, mas nunca se concretizou, né? Tentaram depois colocar o Batman do Nolan no DCEU, né, junto com o universo do Snyder, não conseguiram, e também tentaram fazer com esse do Superman Returns lá em 2006. É um vídeo aqui no canal chamado O DCU dos anos 90, que foi a primeira tentativa, quando tentaram com aquele Superman do Nicolas Cage, e eu acabei referenciando também, falando do Batman do Christian Bale, aparecendo com o Superman do Brandon Routh. Então vocês assistam lá, né, pra ficar mais pra complementar o que eu tô falando aqui. Então eles queriam colocar o Batman do Nolan nesse filme, inclusive eu até passei nesse vídeo do DCU alguns comerciais antigos que tinha no SBT, e o pessoal até lembrou nos comentários que eles falavam como se fosse no mesmo universo, eles botavam o Batman Begins e o Superman Retorno juntos. Era bem legal esses comerciais, e combinava muito, cara, casava muito os dois universos, sabe? Eu sei que vai ter gente que vai dizer que não combina porque o Batman do Nolan é muito realista, não sei o quê. Bicho, mas sei lá, eu acho que dava, cara, dava pra ter feito. Quando os caras querem, os caras conseguem, mano. Quando os caras querem, os caras conseguem. E também tem um Mr. Eggs que o pessoal fala bastante nesse filme, de por que existiriam outros heróis, que é o Lex Luthor ter uma revolta com super seres no geral. Então é provável que nesses 5 anos teve algum super ser que incomodou ele, além do Superman, porque ele não ficou 5 anos à pampa. Então ele tá assim incomodado, ele sabe que existem outros super-heróis, só que infelizmente a gente não chega nem a vê-los. Inclusive eu vi um post no Reddit que um cara tentava teorizar de um repórter no Clarim Diário que seria o Caçador de Marte, mas eu não vou nem entrar nisso. Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo só sobre esse tema, porque eu achei maluquice demais pra mencionar aqui. E indo agora para o que eu achei do filme. Cara, pra mim o filme foi um dos melhores filmes do Superman que eu já vi. Ele segurou esse filme aqui como sendo um dos meus Supermans favoritos, tá? Quem fala que esse é um dos piores Supermans está enganado, e inclusive eu fui injusto com esse filme, porque teve uma vez em live que eu falei que eu não gostava dele. Eu falei, cara, pelo que eu lembro, esse Superman Returns era chato pra boné, mas é porque eu tava com a minha memória de criança, e eu reassistindo agora como adulto, mais de 10 anos depois, na verdade bem mais de 10, né? Pelo menos uns 13 anos depois, cara, o filme é muito bom mesmo. Ele só não é o melhor Superman pra mim porque, como vocês já sabem, a minha lista de Supermans, eu tenho o do Christopher Reeve e do Henry Cavill acima do Brandon Routh. Mas, cara, esse daqui, meu irmão, esse filme me fez quase colocar ele no top 2, tá? Porque o filme é muito bom, as cenas de ação são sensacionais, a trilha sonora é incrível, e o Superman desse filme, ele traz o ar de divindade de uma maneira ali, assim, espetacular. Ele traz a divindade do Superman misturado com a humanidade dele, porra, de uma maneira genial, cara. Genial. E é engraçado até, porque tem muitas cenas que são parecidas com as cenas que o Snyder faz, só que o pessoal no do Snyder achou ruim, e no do Superman Retorno achou bom. Sendo que a cena, tipo assim, é o mesmo estilo, é a mesma mensagem, e, sabe, aquela crítica seletiva, sabe? Mas enfim, eu não vou entrar em polêmica nesse vídeo de hoje, porque eu já fiz bastante vídeo sobre isso, e aí não tem pra quem entrar. Mas, cara, a divindade e a humanidade do Superman são tratadas de maneiras aqui que são... Você tem que assistir, cara. Esse filme merece você reassisti-lo, tá quase 30 anos depois. Ano que vem o filme completa 20 anos, vão faltar só 10 aninhos pro filme fazer 30 anos. E ele merece, cara. Ele merece que vocês reassistam, porque o filme é sensacional. O Superman tem uma cena que ele tá salvando o pessoal e ele vem assim voando. Cara, meu irmão, aquela cena que ele desce com o avião assim, ó. Mano, é a hora máxima, eu tô com as mãos levantadas, eu vou tentar botar aí no fundo do vídeo um trecho. Eu vou ficar colocando só imagens, tá, assim, alguns clipes, porque não dá pra colocar muita coisa do filme, que a Warner pega pesado, mas esse filme é sensacional, cara. E é legal também que queriam colocar até o Mongul e o Metalo no filme, pra falar sobre o tempo que o Superman passou fora da Terra, mas acabou que só se mostrou isso no jogo do Play 2, né, que fala lá do Mongul, mas já não teve o Mongul no filme. Contudo, a gente tem action figure do Mongul, desse filme do Superman Returns, a gente tem uma action figure do Mongul como ele seria no filme, e tem ele no jogo de Play 2, inclusive eu vou deixar também passando algumas imagens no fundo, bem maneirinho, né? Uma pena que acabou que no filme a gente não teve.
E esse Superman do Brandon Routh, ele tem várias problemáticas em sair da continuidade, como eu falei, porque ele tenta ser um Superman reboot, como se fosse o primeiro filme de Superman, só que já contando de eventos que aconteceram muito parecidos com o do Christopher Reeve, mas ao mesmo tempo ele também parece ser uma sequência retcon, que é para entrar no meio ali e apagar o Superman 3 e o Superman 4, então acaba complicando um pouco as coisas. E ainda tem aquela versão do Superman do Brandon Routh que apareceu na Crise das Infinitas Terras da CW, que tem gente que diz que não é o mesmo Superman, e tem gente que diz que é ele sim no futuro, interpretado pelo mesmo cara, então é o mesmo Superman do filme. Enfim, né? E o próximo Superman que eu vou analisar aqui no canal é o do Tom Welling, lá no Smallville, isso mesmo, um dos meus favoritos também, ele é o meu quarto Superman favorito, ele só perde mesmo pro Henry Cavill, Christopher Reeve e pro Brandon, e ele só perde, cara, por um motivo também, porque o motivo dele perder por esses três é porque ele, de fato, ele não apareceu muito como Superman. A gente só tem uma cena dele de Superman, que é no final de Smallville, então, assim, ele acaba perdendo bastante por causa disso, mas eu coloco ele à frente do Tyler também, na frente do Dean Cain, porque o Tom Welling naquela série, o cara entregou uma atuação sensacional e um roteiro sensacional, né, cara? Que Smallville é uma obra-prima. Mas, pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa é a minha análise sincera do que eu achei sobre Superman o Retorno, 20 anos depois. E digo com certeza, assim, sem medo de errar, que é um filme fantástico do Superman, merece que você o reassista, mesmo aí quase 30 anos depois. E, sinceramente, de 0 a 10, cara, pra mim ele é um 7,5. Eu só não acho ele melhor porque, sinceramente, eu não curto muito o drama do Superman e da Lois. Esse romance dele nesse filme eu não sou muito chegado, não. E eu também não curto muito a cena do começo, porque eu acho que o filme não devia começar com o Superman caindo na Terra já. Eu acho que tem que ter mostrado um pouquinho antes da viagem dele, dado uma contextualização um pouquinho melhor. Pra mim, tá? Mas é uma escolha minha. Então por isso pra mim o filme é um 7,5, não é um 8 ou um 8,5. Ele só perde pra mim realmente pro Superman do Christopher Reeve e pro Superman do Henry Cavill, porque eu realmente gosto muito tanto do Man of Steel quanto do Superman 1 do Christopher Reeve. Esses dois aí pra mim vai ser difícil alguém bater. E ele passa muito na frente do Superman 2025, porque esse filme sim respeitou o Superman e mostrou a humanidade sem fazer o Superman ser um patetão. E se você quer saber por que eu falei isso do Superman do Henry Cavill e por que eu falei isso do Superman do David Corenswet, assista aí em cima, porque no card vai ter o vídeo pra você assistir e na tela final também. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Forte abraço, fiquem com Deus e se cuidem. Ah, e mais uma coisa, se você ficou aqui até o final, comenta o emoji de pizza, pra eu saber que você ficou até o final. E não esquece de entrar nos nossos grupos do WhatsApp, que são gratuitos. Um deles é pra você não perder nenhum lançamento do meu canal, e o outro é pra você não perder as promoções de quadrinhos, livros e mangás que eu tô sempre mandando lá. Fechou? Valeu, pessoal. Tamo junto.